Continuando em fonética, só para a gente entender como é que funciona essa dinâmica, né? Porque, como eu disse para vocês, a primeira declinação ela vai ter 4 tipos de terminações. Os nomes femininos vão poder terminar em alfa ou em eta. Os masculinos ou em alfa sigma ou em eta sigma. A gente está aprendendo primeira declinação, nomes femininos em alfa. O primeiro grupo de terminação, né? De terminações aí. Então, em fonética, muitas palavras seguem o paradigma de oikia, ou seja, vão receber exatamente as mesmas terminações que oikia, como nós vimos acima, né? As terminações que oikia recebe. Que palavras são essas? Cardia. Cardia, todo mundo acha que sabe o que significa, né? Coração. Sofia. Sofia também é uma palavra fácil, né? É sabedoria. Anomia. O que é anomia? Nomia é lei, anomia é o contra-lei, também significa transgressão e pecado, anomia. Metanoia é mudança de pensamento, de mentalidade, é arrependimento também. Metanoia também se declina do mesmo jeito que oikia. Aletheia, alguns pronunciam aletheia, mas é aletheia, que significa verdade. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele diz aletheia. Então, todas essas palavras, cardia, sofia, anomia, metanoia, aletheia, se declinam do mesmo jeito que oikia, seguem as mesmas terminações que oikia. E todas essas palavras são femininas, né? Por exemplo, coração em português é masculino. O coração em grego seria acoração, né? Recardia, acoração. Sofia também, sabedoria, feminino. Pecado também é uma palavra feminina. Transgressão também é uma palavra feminina. Arrependimento, aqui para nós chega o arrependimento, né, masculino, lá é feminino. E verdade, para nós é feminino também. A verdade como é lá, tá? Quer dizer cujas raízes terminam em uma vogal. Se vocês repararem, todas as raízes aí terminam em iota. A de oikia, a de cardia, a de sofia, anomia, metanoia, aletheia, termina tudo no iota, e o alfa é a terminação. Todas as palavras em grego feminina que a raiz termina em vogal vão ser declinadas com o grupo de oikia, ou seja, vão ser declinadas com alfa, tá certo? E também tem outro grupo de palavra feminina, como remera, que significa dia, e tira, que, se eu não me engano, significa fogo. Depois vocês podem conferir no léxico. Essas palavras como remera e tira quer dizer palavras cuja raiz termina em ro. Então, toda palavra que termina em vogal ou que termina em ro feminina vai seguir o paradigma de oikia. Então, a observação aí é a regra do rei, que a gente chama, né? Ro, épsilon, iota. Palavras com a raiz terminadas em ro, épsilon ou iota seguem o paradigma em alfa. Então, se a raiz terminar em ro, ou em épsilon, ou em iota, as terminações que você vai incluir são as mesmas de oikia, ou seja, as terminações em alfa. Então, todo nome feminino que termina a raiz termina em ro, épsilon e iota, segue as terminações em alfa, tá certo? Podemos esquecer dessa regra, a regra do rei, ela é muito importante. Ainda em fonética, observando o paradigma de grafé, notaremos que palavras como arqué, eirene, arqué significa início. No início de tudo lá de João é arqué. Por isso, arqueologia. O que é arqueologia? É o estudo do início, das coisas primeiras, né? Das coisas antigas. É isso. Então, palavras como grafé, aí nós temos os exemplos, né? Arqué, eirene, foné. Foné significa ouvir, por isso vem fonema, né? Escutar. Psique, alma, etc. Elas seguem o paradigma de grafé, quer dizer, palavras cujas raízes terminam em consoantes, qualquer consoante, menos ro, elas vão seguir o mesmo exemplo de grafé. Grafé nós vamos aprender na próxima aula, que é o grupo feminino de palavras em eta. Na próxima aula a gente vai ver esse grupo.
Então, a conclusão dessa fonética, né? Substantivos femininos com raiz em ro seguem a terminação, substantivos femininos com raiz em vogal e ro seguem a terminação em alfa, e o paradigma é oikia. Rora também serve como exemplo, né? Oikia e rora. Rora é uma palavra em alfa que a raiz termina em ro. Então, oikia termina em vogal, iota, e rora termina em ro. Exatamente os exemplos que eu estou dando. Então, se o substantivo feminino, a raiz terminar em vogal ou em ro, vai seguir a declinação em alfa como oikia. Em contrapartida, se o substantivo feminino com raiz em consoante, qualquer consoante menos ro, segue a terminação em eta, como o paradigma de Grafé, que a gente vai aprender mais para frente. Então, temos aí essa diferença, né? 2 grupos de terminação, alfa e eta. Os nomes que vão ser em alfa são todos os nomes cuja raiz termina em ro, épsilon e iota, e os demais nomes femininos vão seguir a terminação como grafé em eta, tá certo? Existe uma pequena exceção nos substantivos femininos cuja raiz termina em sigma, como glossa. Glossa significa língua, daí vem glossário, e seguem a declinação em alfa. Isso é uma exceção, mas o normal dos nomes em alfa são somente aqueles nomes que terminam em ro, épsilon e iota, tá certo? Gravem essa regra que ela é importante, ela vai fazer diferença no nosso estudo. E aí agora nós temos os artigos femininos, artigo feminino. Os artigos femininos, eles vão servir para palavras femininas, tanto de primeira declinação como de terceira declinação. Na segunda declinação nós não temos nomes femininos, apenas masculinos e neutros. Mas se porventura aparecer uma palavra feminina na terceira declinação, um nome irregular, vai usar esse artigo aí. E na primeira declinação, os nomes femininos vão usar esses artigos aí. Gravando esse grupo de artigos, você já sabe o artigo feminino, porque é um grupo só, tá certo? E aí nós temos, né, nominativo, acusativo, genitivo e dativo, singular e plural. Os artigos, como eu já falei na aula passada, é importante a gente lembrar sempre que eles aparecem. Eles vão sempre aparecer. Por que eles sempre aparecem? Porque no grego não existe artigo indefinido. Então, todas as vezes que não tem artigo, isso significa que a palavra está indefinida. Então, para não indefinir a palavra, coloca-se o artigo. E o artigo vai ajudar muita gente, porque o artigo vai dizer em que caso e em que número o substantivo está, porque o artigo sempre concorda com o substantivo em gênero, número e caso. Então, se você está em dúvida se aquele substantivo é feminino ou masculino, basta olhar para o artigo que o artigo já te responde. Se você está em dúvida se aquele substantivo é singular ou plural, basta olhar para o artigo que o artigo já te responde. Então, grave também os artigos femininos. Nominativo ré, acusativo tem, genitivo tes, dativo te. Plural, nominativo rai, com espírito forte, acusativo tas, genitivo tom e dativo tais. Aí estão os artigos femininos. É importante a gente gravar, porque, como eu disse, eles vão dar muitas colas, né, a respeito do substantivo. E aí, qualquer dúvida, basta olhar no dicionário. No dicionário, a gente sempre tem aquela colinha, né? Tá aí o exemplo de oikose no dicionário. Olhem aí para mim, por gentileza, acompanhem comigo. Nós temos oikose não, oikia. Tem aí o exemplo de oikia. Botei aí para vocês no dicionário. Como é que vocês acham, né? No dicionário. Oikia significa casa. E aí nós temos oikia, vírgula, a terminação alfa sigma, que é a terminação de genitivo singular, e logo em seguida nós temos vírgula, ré. O que é esse ré? É o artigo feminino nominativo. Então, o dicionário já está dizendo para você, através desse artigo, que aí eu até coloquei em vermelho para destacar, já está dizendo para você que é uma palavra feminina,
que é uma palavra feminina. Então, sempre observem como o substantivo aparece no dicionário, porque dá muita cola pra gente. Oikia é um substantivo feminino de primeira declinação que segue as terminações em alfa, e aí nós temos o genitivo alfa sigma e nós temos o artigo ré. Logo embaixo eu coloquei para vocês profetas, observem aí. Coloquei logo embaixo profetas. Neanias, perdão, o exemplo que eu coloquei para vocês não foi profetas, não, foi Neanias. E nós temos aí Neanias, né? Neanias é uma palavra masculina de primeira declinação. Então, você poderia confundir, né? Achar que é uma palavra feminina, porque as femininas terminam em alfa e essa termina em alfa sigma, né? Tão difícil assim de confundir. Mas qual é a grande sacada aí de Neanias? Por que você não confundiria Neanias com oikia, por exemplo? Por que não causa confusão? Porque Neanias, observe aí como Neanias aparece no dicionário. Aparece Neanias, vírgula, ômicron, y, ou, que é a terminação de genitivo singular, vírgula, ro. O que é esse ro? Esse ro é o artigo masculino nominativo. Então, você sabe que toda vez que aparece ro, significa que a palavra é masculina, e toda vez que aparece ré, significa que a palavra é feminina. Isso já tira um pouco da confusão e já facilita a gente entender os gêneros em grego. Então, sempre observe todo o dicionário, não olhe só a palavra e o significado. Olhe a palavra e o que vem depois da vírgula, que isso vai facilitar e muito a nossa vida.